Olá, colegas. Hoje nós vimos trazer, não novidades, mas trazer mais abusos dessa gestão incompetente. Vejam os senhores, eles estão provocando e assediando os senhores em relação à aplicação da Lei 157. Na verdade, eles não querem seguir a Lei 157. Então, estão pressionando os senhores a realizarem das mais variadas formas e equivocadas maneiras da realização da perícia do segurado portador de AIDS. Querem que os senhores façam metade da perícia, deixem a outra metade em exigência. Ilegal, imoral, antiético. Nem os senhores podem fazer isso, muito menos os peritos infectologistas podem se abarcar nessa aventura de estarem concluindo uma perícia que não foi por ele realizada de forma presencial. E aí trazem a inovação de fazer essa perícia de maneira remota. Um equivocadamente realizando metade e outro ilegalmente, imoralmente, eticamente se sujeitando a esse ato. Por favor, não caiam nessa pegadinha. Se tem um erro, o erro é da lei. A administração tem que ir atrás da correção da lei e não os peritos em darem jeitinhos. Não existe jeitinho para uma lei torta, uma lei errada, ok? Por favor, doutor Francisco. Reiterando que a ANMP tem uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal para derrubar essa lei, mas enquanto ela não for derrubada, essa lei está válida. Estando válida, ela tem que ser cumprida conforme a lei está escrita e a forma torta que a gestão da perícia médica, a DPMF, elaborou para fazer esse cumprimento é absolutamente ilegal, irregular, né, e também antiético. Conforme a gente já anunciou, nós aguardamos pacientemente durante meses que a gestão resolvesse isso. Mas eles começaram agora a ameaçar peritos com processo, então ok. Nós passamos a fazer as denúncias, já que vimos que a gestão não tinha vontade de corrigir, já estão sendo feitas denúncias éticas, porque é clara a violação de vários dispositivos do Código de Ética Médica e não é nem interpretativo. Mas, na minha opinião, Argolo, a pior violação de todas é a quebra do sigilo médico. Imaginem que até pensar em mutirão para atendimento de pacientes segurados vivendo com HIV/AIDS, isso foi elaborado, de alguma forma pensado ou tramitado. Nem na Alemanha nazista a gente teve esse tipo de classificação de paciente por doença sexualmente transmissível. Onde eles iam criar o quê? Um cadastro nacional de pacientes segurados vivendo com HIV/AIDS. Era essa a intenção para resolver o problema, quando isso tudo seria facilmente resolvido apenas tratando esses segurados com o mesmo fluxo das externas, das domiciliares, das hospitalares. Mas me parece que a gestão ela não está querendo fazer isso apenas porque foi uma sugestão da ANMP. Ou seja, é a vaidade e a mesquinharia do gestor Álvaro e seus compinchas que estão transformando essa questão em situação de polícia, inclusive. Então, a gente orienta que a perícia mantenha-se firme. Todo e qualquer perito que receber cartinha, e-mail ou ameaça de processo administrativo por não estar cumprindo a portaria ilegal do Álvaro, mandem para nós que quem ameaçar vai responder processo. E vou além. Se vier cartinha assinado gestão, DRX, sem nome, quem vai responder é o titular daquele quadro, é o titular daquele cargo, porque a gente presume que, na ausência de um nome específico, o titular responde. Então, é essa garantia de segurança que a gente quer trazer para vocês nesse momento. Paulo Vitor. Bom, acho que o tema já foi praticamente esgotado. Vou só recapitular aquilo que eu entendo ser o mais essencial. Como já foi dito, a associação ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei, porque considera que esse tipo de segregação dos segurados de acordo com determinada patologia, isso fere a própria essência da carreira, isso fere a natureza do que é ser perito médico.
mas essa ação ainda está pendente de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, a lei é considerada vigente até uma eventual declaração de inconstitucionalidade, e na vigência da lei é necessário que todos a observem, que todos cumpram o que está determinado na lei. E é o que não está acontecendo por parte do DPMF. O fluxo criado pelo Ofício Circular 107 é um fluxo manifestamente ilegal, contraria a legislação vigente e contraria os ditames prescritos tanto no Código de Ética Médica quanto em resoluções específicas do Conselho Federal de Medicina sobre a questão da perícia médica e sobre o tratamento que deve ser dado àquele que convive com HIV/AIDS. Então, o que a gente tem visto é que os peritos médicos federais, em sua grande maioria, têm aderido às orientações da associação, que é a de, no momento que identifica que o requerente é uma pessoa que convive com HIV/AIDS, pede a remarcação, o cancelamento daquela perícia, por não ser ele titular da especialização em infectologia. E o que temos visto também é que, como uma forma de coação, o departamento tem começado a notificar um ou outro perito num local em que esse assédio costuma ser mais frequente, né? Existem gestores que assediam mais do que outros, então nesses lugares em que a ameaça se faz mais presente, de maneira corriqueira, a gente tem visto essas notificações, mas que assim, me cumpre dizer aqui, registrar que a própria Lei 8.112 exige como dever do servidor público a observância das ordens hierarquicamente superiores, exceto quando manifestamente ilegais. E eu, na condição de profissional da área, posso dizer que esse é um caso clássico. É difícil até a gente achar, mas esse é um caso clássico de uma ordem administrativa manifestamente ilegal. Eles sabem disso, por isso que tem feito, como o doutor Francisco falou, encaminhado às vezes até de maneira apócrifa, que isso sim, isso é violação a dever funcional. O servidor público não pode, principalmente em cargo de chefia, não pode omitir sua identificação quando endereça algum tipo de comunicado ao seu subordinado. Então tudo isso está no radar da associação. A gente só pede, como em todas as vezes, que o filiado impactado encaminhe imediatamente o comunicado, a notificação recebida ao nosso departamento jurídico, para que a gente possa adotar as medidas que têm sido adotadas para coibir esse tipo de ilegalidade que não é benéfica para nenhum dos envolvidos. Colegas, agora eu me dirijo para vocês novos, que foram traídos por essa gestão em mais um abuso. Isso literalmente chama-se traição, sacanagem no popular. Eles convocaram os senhores tomaram posse, muitos dos senhores, e depois regraram uma coisa que não existia, dos senhores não poderem participar do PGD. Não é possível isso. Que nível de pessoas são essas? De criarem um obstáculo, criarem um pedágio de 1 ano para os senhores poderem vir participar do PGD. Isso não existe. E a associação, para os seus associados, estará buscando medidas cabíveis judiciais. Então eu peço a todos que estejam nessa situação que venham se filiar à NNP, pois vamos buscar o reconhecimento desse direito, dessa gestão nefasta com a Perícia Médica Federal. Por favor, doutor Francisco. A regra do PGD ela é clara, ela é universal para todos. Não tem na portaria, não tem nos dispositivos nenhuma autorização da gestão de fazer uma discricionariedade, uma discriminação com os peritos que estão assumindo agora o cargo de perito médico federal. É um ato abusivo, incompreensível, inclusive, porque não dá para entender o porquê desse direcionamento. Na verdade, a gente está tendo, né, Argolo, reclassificações diárias publicadas no Diário Oficial da União, resultante de desistência de colegas médicos de um concurso que foi muito difícil, um concurso muito disputado, que parece que alguém na gestão está querendo fazer questão que esse concurso não dê certo. Tamanha os empecilhos e a hostilidade
com que os novos estão sendo tratados, o que choca com lá atrás, quando foi feito um ato político, trazendo todo mundo para Brasília, um evento, né, que até botaram todo mundo de jalequinho, parecendo mais médicos, todo mundo recebendo com gala, e agora o duro choque da realidade, e muitos novos agora estão entendendo por que é preciso existir a ANMP para a defesa, e nós estamos tendo muitas filiações dos novos, era um movimento esperado, inclusive esse, porque na prática aquele discurso todo meloso do governo no início não se sustentou na prática, e o que me impressiona é que as razões para o governo começar a ganhar a hostilidade dos novos são razões mesquinhas e fúteis, eu diria. Qual é o problema do perito que assumiu, já está assumindo numa cidade distante, já está assumido, às vezes, num outro estado? Qual é o problema dele aderir ao PGD, se a própria justificativa do PGD é aumento da produtividade do servidor? Então, enquanto isso, a gente vê uma gestora da Perícia Médica Federal fazendo piada com os senhores, botando no Instagram um vídeo de um Rally Dakar, de um carro cheio de lama, fazendo piada, dizendo, olha aí, o servidor, quando assume o local da posse, só interessa depois que passou no concurso, aí o local da posse, fazendo piada com os senhores a respeito dos locais distantes com os quais os senhores estão sendo designados, ainda chega nesse local e nem vai conseguir fazer o PGD, realmente é inacreditável. Para os peritos novos que estão se filiando à ANMP, vão ter a nossa guarida jurídica, porque não há nenhuma norma que justifique esse tipo de discriminação. Bom, a gente não esperava que os ataques da gestão aos novos servidores seria tão rápido, né? Que os ataques viriam tão cedo, mas para nossa surpresa ou não, o que aconteceu foi justamente essa barreira ilegal, indevida, à participação dos novos concursados no programa de gestão e desempenho. As restrições clássicas a quem está em estágio probatório são a vedação a usufruir determinadas licenças e afastamentos e também a requerer remoção. Mas essas outras restrições que buscam classificar os servidores como se fosse o servidor que não está mais em estágio probatório fosse um servidor melhor do que aquele que está, tipos de distinção que tendem a colocar o novo servidor em um estado de subserviência, isso há muito tempo já foi afastado pela jurisprudência e, como foi mencionado pelo presidente Argolo, a associação, como sempre fez durante toda a sua história, vai se otorgar dos poderes de representação para poder analisar a melhor medida judicial cabível e sim impugnar esse tipo de restrição que não faz o menor sentido e o que a gente percebe que justamente só objetiva colocar os novos peritos num cabresto invisível. Portanto, colegas, não tenham dúvida que o seu porto seguro é a ANMP. Aos senhores novos, eu convoco todos a virem para o seu porto seguro.